Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui já no quarto bimestre de 2020 para a gente encerrar esse ano tão diferente, tão atípico, com essa forma de estudo virtual, né? Remota, atividade remota. Então vamos lá para a nossa aula de história. Hoje nós vamos estudar aqui dois assuntos bem diferentes, né? Então é isso que eu queria falar para vocês aqui, que essa nossa aula aqui será a única aula desse bimestre e depois só teremos talvez uma atividade de recuperação. É assim que foi determinado pela Secretaria da Educação, pela nossa coordenação da escola. Então, nós vamos fazer uma aula única para abordar duas habilidades a serem desenvolvidas com vocês, tá bom? Então é a aula de História, 8º anos, ensino fundamental, já estamos no quarto bimestre de 2020, você já sabe, mas não custa lembrar, eu sou o professor Jeremias, professor de História e Geografia, ok? E hoje nós vamos estudar, então, são duas habilidades, teoricamente são duas unidades temáticas. A primeira delas, o Brasil no século XIX e configurações do mundo no século XIX. Então a gente está falando século XIX, o finzinho da história da escravidão no Brasil e também as configurações do mundo no século XIX, com ênfase aí ao expansionismo do imperialismo na África. Vamos em frente. Então, essas são as habilidades que vamos estudar. EF08HI20, lembrando, ensino fundamental, 8º anos, História, habilidade número 20, identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas. E ainda, a habilidade EF08HI23, ensino fundamental, 8º anos, História, número 23, estabelecer relações casuais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e os seus impactos na África e também na Ásia. Muito bem. E o objeto de conhecimento, ou melhor, os objetos de conhecimento são dois. O escravismo no Brasil do século XIX, plantations, revoltas de escravizados, abolicionismo e políticas migratórias no Brasil imperial. E ainda o objeto de conhecimento, nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias, tá bom? Esses são os temas e os objetos de conhecimento que nós vamos estudar. Certinho, vamos lá. Começando então com o fim da escravidão no Brasil. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas você sabe que durante o período da escravatura, muitos escravizados se rebelaram contra os seus proprietários. E é legal a gente falar escravizados, eles não eram escravos, né? Eles foram escravizados. Então muitos deles se rebelaram contra os seus proprietários, promovendo diversas fugas, organizando revoltas, que a gente estudou algumas delas aqui. Então agora você vai ver comigo aqui o fim da escravidão no Brasil e perceber que esse não foi um processo sem contradições. Após obter a liberdade, os ex-escravos não foram integrados à sociedade, coisa que deveria ter ocorrido. Muitos continuaram a ter laços de dependência com os seus ex-senhores ou assumiram trabalho desprestigiados nas cidades. Inclusive tem muita gente que errou aqui na questão que eu fiz da aula passada, do terceiro bimestre. Muita gente colocou aqui o que aconteceu com os escravos após a libertação. Muita gente colocou que eles voltaram a ser escravos. Não voltaram a ser escravos. Eles voltaram a ter relações com os senhores, não foram embora das fazendas, foram trabalhar de graça algumas vezes e outras vezes eles até recebiam algum tipo de recompensa, salário, mas bem insignificante. Após a abolição, muitos ex-escravos foram buscar trabalho nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, especialmente.
Nessa cidade, sobretudo em São Paulo, os imigrantes vindos da Europa já ocupavam postos de trabalho na lavoura e na indústria, que foi a chegada dos italianos, alguns portugueses, mas principalmente os italianos e os japoneses. Os escravos libertos, sofrendo todas as formas de preconceito, eram obrigados a aceitar os trabalhos mais pesados e mal remunerados, tá? Então essa é uma visão geral do contexto histórico do fim da escravidão no Brasil. Mas vamos em frente e entender um pouquinho como começou esse processo do fim da escravidão. Começou exatamente com esse fato histórico aqui, que foi a pressão contra o tráfico de negros da África, vindos da África, tá? Para entender então esse processo que levou à abolição da escravidão no Brasil, é necessário identificar as etapas que deram fim ao tráfico de escravos, a começar pelas ações do governo da Inglaterra. No início do século XIX, a Inglaterra aboliu o tráfico negreiro nas suas colônias e iniciou uma política agressiva para a abolição do tráfico transatlântico, para as outras colônias também. As razões para a mudança na política inglesa em relação ao tráfico e ao escravismo têm gerado muitas discussões entre os historiadores. A explicação mais conhecida, defendida por uma parte dos historiadores, destaca basicamente os seguintes interesses econômicos da coroa e da burguesia inglesa. Então, eles acabaram com o tráfico na Inglaterra nem tanto por uma questão humana, mas por uma questão econômica. Vamos ver então quais foram esses interesses econômicos que levaram a Inglaterra a abolir o tráfico de negros na Inglaterra e nas suas colônias também. Ao abolir o tráfico em suas colônias, o governo inglês criou condições para que os colonos investissem os recursos antes aplicados na compra de escravizados na aquisição de produtos industrializados ingleses. Então, sem escravo, eles poderiam investir o dinheiro que eles gastavam em escravo na compra de produtos e isso fortaleceria a coroa britânica. O fim do tráfico nas Antilhas inglesas obrigou os proprietários a empregar trabalhadores assalariados nos engenhos de açúcar. Como consequência, o açúcar antilhano se tornou mais caro que o brasileiro, que continuava sendo produzido por escravos. Contrapondo-se a essa visão, estudos recentes têm concluído que a mudança na política inglesa tinha razões humanitárias e políticas. A campanha abolicionista inglesa era produto de um movimento popular muito forte na Inglaterra, realizado por meio de petições públicas anti-escravistas e na imprensa pressões sobre o parlamento, né? Então é essa a visão aqui, alguns historiadores achando exatamente que o interesse da Inglaterra era simplesmente econômico e uma pequena parcela achando que havia também interesse humanitário. Vamos em frente. A extinção do tráfico, como é que aconteceu aqui no Brasil? Em 1831 foi aprovada uma medida para validar o tratado entre Brasil e Inglaterra pelo fim do tráfico negreiro. Contudo, traficantes e proprietários ignoraram a lei. O tráfico de escravos para o Brasil continuou em ritmo crescente e muitas vezes com colaboração de autoridades brasileiras, né? Olha só, aí. Tire as suas próprias conclusões, né? As relações entre Inglaterra e Brasil se deterioraram a partir de 1845, quando o parlamento inglês aprovou o Bill Aberdeen, lei que autorizava a marinha inglesa a apreender os navios negreiros e a levar os responsáveis aos tribunais na Inglaterra. O Bill Aberdeen provocou violentas reações de políticos brasileiros que consideravam a medida uma violação da soberania nacional. Os ingleses ignoraram as reações brasileiras e reforçaram a fiscalização. Entre 1849 e 1851, cerca de 90 navios negreiros foram apreendidos pelos ingleses. No entanto, a queda de braço com a Inglaterra
não duraria muito tempo. Em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Então houve aí uma queda de braço entre Brasil e Portugal, mas felizmente a Lei Eusébio de Queiroz trouxe o fim do tráfico negreiro para o Brasil. Já era um começo do processo de libertação dos escravos no Brasil, tá? Essa abolição foi lenta e gradual, tá? Mas os efeitos do fim do tráfico foram os seguintes: com a proibição do tráfico internacional, os cafeicultores e outros fazendeiros tiveram de recorrer ao tráfico interno ou interprovincial, ou seja, entre as províncias. As lavouras empobrecidas de cana-de-açúcar do Nordeste e o extremo sul do país ampliaram a venda de escravos para as lavouras do Centro-Sul, que se transformaram na principal região escravista do Brasil. O tráfico interno continuou significativo até 1870, quando começou a declinar, constituindo a última tentativa de comercialização de escravo entre as províncias, entre os estados. Províncias são hoje o que conhecemos como estados. Proibindo o tráfico, os capitais antes aplicados na compra de escravos foram deslocados para outras atividades. Ocorreu assim um incremento das indústrias, das ferrovias, dos telégrafos e da navegação. Mas vamos acompanhar agora que essa abolição foi lenta e gradual, tá? Vamos ver. Uma abolição lenta e gradual. Por quê? Porque só encontramos por último a Lei Áurea, por final aí, a Lei Áurea, que trouxe a liberdade aos escravos, tá? Mas aí você vê aí um elenco das leis conforme foram surgindo em suas épocas. Então nós temos aí, como eu acabei de ver com vocês, a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o tráfico negreiro. Depois a Lei do Ventre Livre, em 1871, que dava liberdade aos filhos de escravas nascidos a partir dessa data. Então, se nascesse a partir dessa data, não eram mais escravos. Por fim, a Lei dos Sexagenários, em 1885, que dava liberdade para os escravos com mais de 65 anos, que já não podia fazer mais nada na vida, né? Porque já tinha aproveitado, os seus senhores já tinham aproveitado toda a força de vigor de uma pessoa de 65 anos, ela só parava de ser escravo para morrer um pouco mais tranquilo, se é que morte traz algum tipo de tranquilidade, né? Mas enfim, é mais ou menos o que acontece hoje com o sistema de aposentadoria, mas deixa isso para uma outra história. E por fim, então, em 13 de maio de 1878, ocorre a Lei Áurea, que é a lei que trouxe a liberdade para os escravos, tá? Então, a partir da década de 1860, o movimento pela abolição ganhou força no Brasil, principalmente depois da Guerra do Paraguai, que nós estudamos lá no primeiro bimestre, quando milhares de escravizados combateram nas fileiras do Exército Brasileiro. A grande influência dos fazendeiros na Câmara e no Senado e no governo decidiam os rumos da abolição no Brasil. Ela seria lenta, gradual e segura, ou seja, sem riscos para os privilégios dos grupos dominantes, e isso a gente observa que essas leis ocorreram não foram uma atrás da outra. Por que não se criou logo a lei que libertava os escravos? Por que não declararam logo a Lei Áurea? Porque ele tinha interesse econômico e os grandes fazendeiros já tinham um certo controle no parlamento brasileiro. Você já ouviu falar alguma coisa parecida hoje? Se você ouviu falar alguma coisa parecida hoje, não é mera coincidência, tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos ver, entender um pouquinho o que aconteceu antes e depois da abolição. Ao mesmo tempo que a campanha abolicionista se intensificava, as fugas de escravos tornavam-se mais frequentes. Ativistas, entre eles filhos da elite cafeeira, organizavam grupos para ajudar escravos a fugir das fazendas, conduzindo-os a lugares seguros, como a cidade de Santos, por exemplo. Nessa região, escravos fugidos
formaram o quilombo do Jabaquara, que chegou a reunir cerca de 10 mil pessoas, 10 mil escravos fugidos. Muitos proprietários, sem condições de impedir as fugas, passaram a libertar os escravos em troca de sua permanência na lavoura por mais alguns anos. Diante dessa situação, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que substituía provisoriamente o pai Dom Pedro II no governo, assinou a Lei Áurea abolindo a escravidão no Brasil. A abolição não provocou o colapso da produção agrícola, como temiam muitos cafeicultores. Os ex-escravos não receberam nenhum tipo de indenização ou auxílio para recomeçar a vida longe do cativeiro. Assim, grande parte deles continuou trabalhando para seus ex-senhores em uma situação de dependência semelhante à da escravidão, em especial no nordeste do país. Era semelhante, mas não era escravidão, uma vez que eles estavam livres. No Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, era comum encontrar libertos que estabeleceram regimes de parceria com seus antigos donos, tornando-se pequenos sitiantes ou ainda tocadores de gado. Muitos ex-escravos foram trabalhar nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Para a monarquia, a abolição causou perda de uma importante força de sustentação política. Setores agrários mais dependentes do trabalho escravo, em particular os cafeicultores no Vale do Paraíba, sentiram-se traídos pelo governo, que acabou com a escravidão sem um programa de indenização para os proprietários. Após o dia 13 de maio, a monarquia estava com os dias contados no Brasil, porque esses cafeicultores com certeza iriam querer prejudicar o governo, porque se sentiram lesados por esse governo, pela coroa brasileira, pelo imperador Dom Pedro II, com relação à abolição dos escravos. Eles queriam uma indenização, ao passo que quem deveria ter recebido essa indenização eram os ex-escravos ou os ex-escravizados, né? Para que pudesse tocar a sua vida. Mas vamos em frente. O legado da escravidão no Brasil. O que é legado, né? Legado é herança, é uma forma de falar de herança, mas é uma herança, não uma herança no sentido de que as pessoas vão receber um prêmio, vão receber uma casa, vão receber uma bonificação quando alguém morre. Não, a herança que o legado da escravidão no Brasil, ele fala sobre as consequências da escravidão no Brasil, né? Ou o que foi deixado aí de consequência na escravidão no Brasil. Porque hoje a gente olha e observa que muitas coisas que acontecem nos dias de hoje têm a sua relação com o que aconteceu no passado. Isso é estudar a história. Isso é entender a história, o contexto histórico, e entender aquilo que acontece hoje tem base lá no passado. O que nós podemos definir como legado da escravidão no Brasil? Nós podemos definir que há uma desigualdade social imperialista no Brasil, há uma discriminação racial, há um preconceito em relação aos negros, que tem tudo isso com base no legado da escravidão no Brasil. Como disse a vocês, o Brasil traz a triste vergonha de ter sido o último dos países, ou um dos últimos países do mundo a dar liberdade aos seus escravos. Muito bem, mas é isso que aconteceu, e hoje tudo que você pode imaginar em relação à discriminação, preconceito e tantas outras coisas tem relação com o legado da escravidão no Brasil, certo? Muito bem. Então agora a gente vai ver a outra parte da aula de hoje, que é sobre o imperialismo, né? Não tem, até certo ponto, tem alguma semelhança ou alguma ligação com
com o escravismo, principalmente o escravismo no Brasil, porque a gente está falando de um período, do mesmo período do século XIX, só que o contexto foi um pouco diferente, né? O contexto foi um pouco diferente daquilo que a gente entende, tá? Então vamos lá, entendendo um pouquinho o imperialismo. Então, antes da gente falar, você precisa saber o que é o imperialismo. O próprio nome já diz, mas é bom você saber, né? Quando eu falo imperialismo, estou falando de império. Mas que tipo de império, né? É o império em que eram as grandes nações da época. Estou falando antes da Primeira Guerra Mundial, e a gente vai ver que até a Primeira Guerra Mundial teve sua causa aí também. Uma das suas causas foi por causa deste imperialismo, desse movimento imperialista, tá? O crescimento das cidades industriais foi uma das marcas do século XIX europeu. Então você entenda que a gente está falando, voltando àqueles períodos históricos, nós estamos falando no fim da Idade Média e no começo da Idade Moderna. No fim da Idade Média, na Idade Média, o sistema econômico que prevalecia era o feudalismo. Com o fim da Idade Média, com o fim do feudalismo, os feudos começaram a acabar, começaram a ceder lugares para as fábricas, as novas fábricas que apareceram. Logo aconteceu a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial que a gente estudou, depois veio a segunda Revolução Industrial, e com isso os países foram se fortalecendo e os países foram criando os seus impérios. E o que aconteceu então? Aconteceu uma expansão do capitalismo no mundo, principalmente na Europa. O feudalismo já não havia mais, o que havia? O capitalismo. E no capitalismo são dois elementos principais, capital e trabalho. No capitalismo ou você tem o capital, que eram poucos os que possuíam na época, ou você vende a sua mão de obra, que era a maioria das pessoas que viviam na época da Revolução Industrial, vendiam sua mão de obra em troca de um salário, muitas vezes só até em troca de comida, tá? Então esse é um resumo do fim do feudalismo e o começo do capitalismo. No fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Lembrando que com isso, o que aconteceu? As grandes potências da Europa, como Portugal, a Bélgica, a própria Alemanha, a Espanha, começaram a migrar, e até mesmo os Estados Unidos, na América, começaram a ter necessidade de matéria-prima para desenvolver seus produtos. E a matéria-prima na Europa já estava escassa. Onde é que eles foram buscar essa matéria-prima? Na África. E aí eles invadiram o continente europeu, distribuíram as terras entre si, e isso foi chamado um período imperialista, para que os impérios dos países europeus fossem mantidos em pé. Eles buscaram recursos na África, mas eles não buscaram de uma forma civilizada, eles buscaram de uma forma, aliás, o contrário, eles diziam que precisavam levar a civilização para a África, né? E com essa desculpa de civilizar a África, eles invadiram lá, arrancaram as riquezas da África, e a África se tornou um continente pobre devido a essa extração das suas riquezas. Mas vamos entender um pouco melhor isso, tá? Entendendo o imperialismo. Nas últimas décadas do século XIX, a economia capitalista se expandiu enormemente. As indústrias passaram a ser controladas por bancos e instituições financeiras. Com isso, elas se capitalizaram e puderam ampliar ainda mais seus negócios. Tomava forma, então, o chamado capitalismo financeiro. A necessidade de novos mercados, de novas fontes de matérias-primas, tornou-se mais urgente. Os países mais industrializados da Europa passaram, então, a buscar mercados consumidores para seus produtos em outras regiões do planeta, como a África, China e Índia. Ao dominar novos territórios e transformá-los em colônias, as nações industrializadas formaram impérios, como veremos a seguir, tá? Então, a era do capital financeiro. Vamos lá. O capital financeiro é a expansão imperialista na África, na Índia e na China. Muito bem, vamos lá, seguindo em frente.
Até meados do século XIX, os recursos que alimentavam a produção eram obtidos pela própria indústria. Essa fase é conhecida como a Era do Capitalismo Industrial. A partir dos anos de 1870, as novas atividades econômicas exigiam grandes investimentos que não podiam ser obtidos apenas com recursos individuais ou familiares. Os bancos e as instituições financeiras assumiram um papel central nesse período, financiando produções industrial, agrícola e mineral. Controlavam por meio da aquisição de ações empresas de diferentes setores e atividades. Começava então a era do capitalismo financeiro, já o capitalismo industrial com base na matéria-prima, e surge então o capitalismo financeiro com base no financiamento de grandes bancos para as indústrias, tá? Nesse contexto, ocorreu uma grande concentração do capital nas mãos dos bancos e dos financiadores. Em decorrência dessa concentração, deflagrou-se a primeira grande crise do capitalismo, iniciada em 1873. Pequenas empresas faliram, e as mais fortes, visando combater a concorrência e aumentar os lucros, criaram formas de associação, como trust, cartel, holding e todas essas modalidades. O trust era uma associação de empresas de um mesmo ramo que se fundem com o objetivo de controlar os preços e a produção e o mercado. Já um cartel é um agrupamento de empresas independentes que estabelecem acordos ocasionais com o propósito de dividir o mercado e combater os concorrentes. E o holding é uma empresa que controla uma série de outras empresas do mesmo ramo ou de setores diferentes, mediante posse majoritária das ações dessas empresas. É importante salientar aqui que esse tipo de negociação no mercado ainda ocorre, tá? De uma forma um pouco mais atualizada, mas ainda ocorre em todas essas formas aqui de cartel, de holding, de trust, tá? As organizações empresariais dominavam o mercado, forjando oligopólios em prejuízo das pequenas empresas e da livre concorrência. Esse processo deu origem às transnacionais, que a gente já falou, grandes corporações empresariais com filiais em diversos países. São as famosas transnacionais, ou também como são conhecidas, multinacionais, tá? Como a gente tem aí diversas delas, inclusive aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil elas dominam o mercado da indústria aqui no Brasil. Muito bem, vamos lá. Vamos ver aqui a expansão imperialista na África, que foi a que mais teve prejuízo, né? O continente africano foi o que mais sofreu com a expansão imperialista. Ou seja, o desenho aí explica bastante. Você vê aí a figura do continente, o desenho do continente europeu, nele um grande buraco, 2 ou 3 moedas de ouro, e aí onde tem ali a Europa, no canto de cima, você observa um montante bom de ouro e também um outro montante bom de ouro nos Estados Unidos. Essa é uma visão da expansão imperialista na África, um continente que foi explorado das suas riquezas. Até meados do século XIX, a presença dos europeus nos continentes africanos se limitava a algumas feitorias e colônias no litoral. O restante do continente encontrava-se sob o poder das próprias sociedades africanas, governadas por reis, imperadores ou conselhos de anciões. Esse cenário mudaria no final do século XIX, quando quase todo o continente africano, com exceção da Etiópia e da Libéria, passaria às mãos das potências europeias como parte do processo de expansão imperialista. A definição das regras para a partilha da África entre as potências europeias aconteceu nos anos de 1884 e 1885 em Berlim, onde se reuniram representantes da Grã-Bretanha, Alemanha, França, Portugal e Bélgica, entre outros países, tá? Como é que foram as características da colonização na África? O domínio colonial dos países europeus sobre a população ou sobre as populações locais africanas era, na maior parte dos casos, extremamente violento.
Os colonizadores estabeleceram um sistema de confisco das terras férteis dos africanos e utilizaram a mão de obra nativa na agricultura, no escravismo e na construção de obras que facilitassem o escoamento dos produtos até o litoral para serem embarcados para a Europa. De maneira geral, duas políticas coloniais foram aplicadas no continente africano, a de assimilação e de diferenciação. A primeira, a assimilação, adotada pelos impérios português, francês e belga, baseava-se no ensino da língua da metrópole nas escolas das diversas localidades africanas, bem como da região e da moral cristã e do modo de vida europeu, com o objetivo de criar entre os nativos uma elite de colaboradores locais. A política de diferenciação foi aplicada pelos impérios britânico e alemão, e por meio dela, os colonizadores recorriam às lideranças locais para cuidar da administração colonial, aproveitando as disputas internas e as estruturas de poder que existiam no continente africano, e essas lideranças se tornavam representantes dos colonizadores e defendiam seus interesses nas áreas dominadas. Então esse é um retrato, a grosso modo, do imperialismo na África, tá, gente? E o que é triste é saber que, no caso aí, principalmente dos belgas, houve uma violência muito grande em suas atitudes, né? Existem livros e fotos que você pode pesquisar, você vai encontrar aí fotos de africanos com os braços mutilados, pernas mutiladas, que se recusavam a prestar serviço aos belgas, principalmente. Aqui, essa exploração do continente ocorreu em nome de uma aberração, né, no mundo todo, mas principalmente aí eles disfarçavam como levando cultura, levando civilização, levando um novo idioma, levando uma forma de vida diferente, enfim, isso não passa de mero colonialismo, isso não passa de mera ação imperialista para poder tomar posse daquelas terras no continente africano e extrair o máximo de riquezas que pudessem de lá, tá bom? Como foi o Império Colonial Britânico na África? Agora vamos estudar mais especificamente aqui sobre os países europeus que invadiram a África, tá? Os britânicos, nós estamos falando do Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda, enfim. Vamos lá. A entrada formal da Grã-Bretanha no continente africano ocorreu em 1875 com a compra da parte egípcia do Canal de Suez, enquanto a outra parte permaneceu propriedade da França. O Canal de Suez, inaugurado em 1869, tinha importância estratégica na região, pois ligava o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, facilitando a navegação e o comércio entre a África, a Ásia e a Europa. Buscando assegurar seu domínio sobre o canal e afastar a presença da França, os ingleses estabeleceram em 1883 um protelado no Egito. Em seguida, conquistaram os territórios que viriam a ser o Sudão egípcio, a Rodésia, a Nigéria e a África Oriental inglesa. Com a conquista da região sul do continente africano, em 1902 a Grã-Bretanha se consolidou como o maior império colonial da África, tá? Como foi a chegada dos franceses na África? Visando controlar a acirrada disputa entre países participantes do Congresso de Berlim, no qual as principais potências europeias definiram as regras para a divisão do continente africano, entre elas ficou acordado que o princípio definidor da partilha seria o de áreas de influência. Isso significava que, uma vez estabelecida no litoral, a nação estrangeira teria o direito de ocupar a zona do interior. Assim, a partir do estabelecimento das feitorias na costa africana, como Dakar, atual Senegal, a França estendeu seu domínio sobre a área que ia do Oceano Atlântico ao interior, acompanhando o curso do rio Níger e criando a África Ocidental Francesa.
A esses domínios somavam-se a África Equatorial Francesa, atual Gabão, e parte do Congo, e as possessões no norte da África, Marrocos e Tunísia, além da Argélia, onde os franceses já estavam estabelecidos. Certo? Muito bem. Agora, portugueses, belgas e alemães na África. Portugal, a partir das suas antigas colônias de Angola e Moçambique, reclamou a soberania sobre um território mais amplo e obteve, além dessas, as terras que formaram a Guiné Portuguesa na costa ocidental africana. Na região equatoriana, vizinha a Angola, grande parte da bacia do rio Congo converteu-se em uma espécie de propriedade particular do rei Leopoldo II, da Bélgica, um dos principais envolvidos do Congresso de Berlim e seus resultados. A colonização belga na região do Congo caracterizou-se pela extrema violência contra os nativos e pelo saque das riquezas naturais da região. O Estado Nacional Alemão formou-se tardiamente em 1871, por isso o país entrou depois de outras potências na disputa colonial. Mesmo assim, a Alemanha participou da partilha do continente africano, conquistando territórios que deram origem às colônias do Togo e de Camarões, da África Oriental Alemã e da África Sudoeste. Só lembrando que, não satisfeitos com esse volume de terras conquistadas, os alemães, posteriormente, iriam provocar aí a Primeira Grande Guerra Mundial, tá? Já parou para pensar que a gente hoje ouve falar aí que tem países da África que falam inglês, tem países da África que falam francês, tem países da África que falam português. Isso mostra uma grande ação do imperialismo no continente africano, porque aponta exatamente para uma tolhida de direitos, né? O povo africano manteve muito raramente e em forma de resistência, mantiveram os seus dialetos, né? Porque uma cultura não pode ser totalmente subjugada, né? Uma cultura não pode totalmente ser apagada, né? E isso deveu-se principalmente à resistência africana à dominação imperialista, e é isso que eu vou falar para vocês agora. A expansão europeia na África a partir do Congresso de Berlim criou no continente duas realidades que se chocavam. De um lado, o poder tecnológico e militar das potências industrializadas indicava que a vitória delas era certa. De outro, a reação dos povos africanos revelava que eles estavam determinados a resistir. Com o tempo, essas duas tendências se confirmaram. Até a década de 1970, a resistência dos povos africanos à colonização era um assunto pouco investigado pelos historiadores. Desde os últimos anos do século XX, contudo, a análise de novos documentos tem mostrado que ações de resistência ocorreram em praticamente todas as terras subjugadas pelos europeus, ao contrário do que afirmavam os defensores do colonialismo. Os africanos não viam os europeus como libertadores ou como porta de entrada para a modernidade e a civilização. Povos tradicionalmente rivais chegaram a se aproximar com o intuito de unir forças para derrotar o conquistador. É o que mostra esta mensagem, endereçada em 1904 por Samuel Manheiro, líder da resistência do povo herero aos colonizadores alemães, a um antigo inimigo. Veja só o que ele diz. Meu desejo, abre aspas, meu desejo é que nós, nações fracas, nos levantemos contra os alemães, que a África inteira combata os alemães, e antes de morrer juntos, em que consequências de serviçais, de prisões ou de qualquer outra maneira. Fecha aspas. Então esse era um dos movimentos que foram chamados de movimento de resistência no continente africano. Eles não estavam aceitando pacificamente, não. Eles até se revoltaram e só não tinha força para resistir a tal ponto de fazer com que os europeus fossem expulsos de suas terras. Então esse foi o grande imperialismo da África, do continente africano no século XIX. E vamos ver então agora o domínio imperialista na Índia e na China, que eles também, não só contentes
não contentes em dominar e montar os seus impérios no continente africano, também tentaram montar os seus impérios na Índia e na China. Em meados do século XVIII, muitos principados indianos estavam submetidos à administração da Companhia das Índias Orientais Britânicas. Essa empresa conseguiu introduzir com êxito os tecidos ingleses de algodão na Índia e afetou a produção artesanal indiana. Isso porque os tecidos industrializados ingleses eram vendidos a preços mais baixos. Em consequência, muitas tecelagens indianas faliram e antigos centros têxteis, como a cidade de Dhaka, sofreram forte queda populacional. No século XIX, quase toda a Índia já era controlada pela companhia, que restringiu a autonomia das lideranças locais e instituiu a cobrança de altos impostos. As políticas estabelecidas pela Companhia Britânica desestabilizaram muitas sociedades tradicionais e causaram um empobrecimento da maior parte da população local. A Companhia Britânica tinha seu próprio exército na região, constituído basicamente por indianos chamados de cipaios. Em 1857, os britânicos passaram a utilizar gordura animal para impermeabilizar suas munições. Essa prática era inaceitável tanto para indianos hindus quanto para indianos muçulmanos, por utilizar gordura de animais considerados sagrados para eles. Os soldados se amotinaram. Esse fato, aliado às crises de abastecimento ou à fome, levou à eclosão da revolta dos cipaios, ocorrida entre 1857 e 1858. Então, a revolta dos cipaios foi a revolta dos soldados que trabalhavam para a Companhia Inglesa de Tecidos, mas que eram indianos, mas devido ao uso de banha de gordura animal que eles consideravam sagrados, eles se rebelaram. E para reprimir a rebelião, o parlamento inglês desenvolveu a campanha e a coroa britânica assumiu o comando da Índia. Dissolveu a companhia e a coroa britânica assumiu o comando na Índia. Em seguida, os britânicos conquistaram a Birmânia e a Malásia. Então, veja que na Índia houve uma revolta mais armada e houve uma resistência, e depois acabou havendo a liberdade e a queda do Império Britânico na Índia. Já na China, vamos ver então na China, como é que foi aqui o domínio chinês, ou o domínio na China. A China era uma região de grande interesse para as potências imperialistas, uma vez que sua enorme população representava um importante mercado consumidor. Além disso, era um país com enorme extensão territorial, detentor de muitas matérias-primas. Tratava-se também de um lugar onde podiam ser investidos capitais na indústria e nos transportes. Porém, o governo chinês era muito centralizador, o que colocava inúmeros obstáculos à invasão estrangeira. Apesar de não exercer o domínio político sobre a China, a Companhia das Índias Orientais Britânicas comercializava um território chinês. Um dos principais produtos comercializados era o ópio. Estimava-se que em 1836 havia mais de 12 milhões de chineses que consumiam ópio regularmente, o que representava um grave problema para as autoridades. O vício destruiu indivíduos e famílias, e muitos camponeses deixaram de cultivar alimentos para plantar papoulas, que é a base do ópio. Além disso, a comercialização do produto causou um grave problema financeiro para a China. Na primeira metade do século XIX, o governo chinês tentou impedir a comercialização do ópio na China. Diante disso, para assegurar seu negócio com os chineses, a Grã-Bretanha iniciou a Guerra do Ópio. Incapaz de derrotar o inimigo, a China rendeu-se e assinou em agosto de 1842 o Tratado de Nanjing, que estabelecia a abertura de alguns portos chineses ao comércio da Grã-Bretanha e transferia a ilha de Hong Kong ao domínio britânico, que até hoje ainda tem problema a ilha de Hong Kong. A resistência chinesa. Nas décadas finais do século XIX, a população camponesa da China havia empobrecido muito e o aumento do banditismo preocupava as autoridades. Além disso, missionários alemães, com apoio da comunidade
cristianizadas empreenderam violentas ações contra os não-cristãos, o que motivou um forte sentimento antimissionário entre muitos chineses. Assim, muitos chineses passaram a organizar sociedades secretas para defender seus interesses políticos e econômicos, combater a ação dos bandidos e expulsar os estrangeiros do país. Uma das mais importantes, a Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, combinava duas tradições dos camponeses chineses, o boxe chinês e o xamanismo. E isso então levou à resistência até que definitivamente acabou o domínio da China, o domínio inglês na China e também na Índia. Certo, turminha? Muito bem, então chegamos aqui à nossa conclusão e eu quero que você reflita na seguinte frase: 2 fatos históricos mostram consequências nos dias de hoje, como o racismo, desigualdade social e preconceito. Então, hoje a gente tem fatos como racismo, desigualdade social, preconceito em relação à China, em relação à Índia, em relação aos africanos e aqui no Brasil em relação aos afrodescendentes. A gente tem aí todo um histórico de racismo, desigualdade social e preconceito que tem a sua base nesses 2 fatos históricos que nós estudamos, né? O imperialismo na África, na Ásia, e também o fim da escravidão no Brasil, que deixou essas consequências. Certo, turminha? É isso aí, a gente fica por aqui. Você, se tiver dúvida, entre em contato comigo. Você tem meu telefone, você sabe o número do meu WhatsApp, é só entrar em contato e responda aí o questionário e a gente vai ficando por aqui, tá bom? Forte abraço virtual para todos vocês. Qualquer coisa me chama aí que eu tô aí para ajudar. Valeu, um abraço. Fui!